Ah, mas beleza, a gente vai começar a nossa aula, Billy. Vamos lá pro slide que o negócio é rápido, feito o ataque do Náutico. Tá ruim, né? Mas vai ser rápido, sem ser igual o ataque do Náutico. Como eu mostrei hoje, né, a gente vai ter uma aula sobre BIOS, Post e Setup, tá, gente? O que é BIOS, né? Eu fui procurar na internet uma definição de BIOS. E achei muito essa definição aí, mas eu achei uma definição maldosa, né? De bicho ignorante operando o sistema. Tá? Realmente uma definição maldosa. Tá? Cleiton, depois tu fecha ali que tá me dando um eco bem legal. É uma definição bem maldosa, tá? Do que é BIOS. Que não é isso, tá, gente? Eu tenho uma definição correta aqui, que é Basic Input Output System. Sistema básico de entrada e saída, tá? Mas afinal, o que é BIOS? BIOS é um programa que fica armazenado na memória ROM do computador, tá? Da placa-mãe, no caso. Certo? Existe, lá na memória ROM, que a gente chama tudo de BIOS, existe 3 programas, tá? Que é o BIOS, ou a BIOS, aí depende do sexo que você quer dar ao seu computador, certo? O Setup e o Post, que é o que a gente vai mostrar hoje na aula, tá ok? Como eles estão fisicamente armazenados no mesmo local, né? Como eu falei, a maioria dos usuários generaliza e chama o Setup e o Post de BIOS, tá? O que tecnicamente é errado, já que eles são programas distintos, mas como eu falei, né, estão no mesmo lugar, então são chamados da mesma coisa, né? Igual o caminhão de japonês, né? BIOS, como eu falei, né, é o sistema que ensina o processador do computador a lidar com coisas básicas, como acessar o disco rígido, escrever na tela, carregar alguns periféricos, tá ok? Isso é que o BIOS faz. Nós também temos o POST. O que é o POST? O POST é o Power On Self Test. Esse teste ele é executado toda vez que você inicia o computador, tá? Toda vez que você inicia o computador, ele executa esse teste que ele faz o teste de memória, tá? Eu pedi só para dar uma baixada no ar-condicionado aqui, que minha web já estava começando a falhar. Ele é responsável pela contagem da memória do computador, tá? E acontece toda vez que você liga, tá? Alguns computadores até mostram lá aquela contagem. E aqui na tela eu tenho até uma tela de post, tá? Que mostra aqui, ó. Que ele pega, esse aqui é um computador bem novo, tá, gente? Ele é lançamento, é um AMD K5, né? Como a gente viu na aula lá. Computador novo, certo? E ele carregou aqui seus 64 MB de memória. Então, isso é o que o post faz, tá? Carregar as informações da memória e alguns testes iniciais. Já o setup, tá? É aquele programa que você executa quando pressiona uma tecla Del, uma tecla F2 ou outras teclas que você entra no setup, tá? Aí ele é que você pode fazer as configurações, certo? Aí tem uma tela de setup, tá? Eu escondi o nome do fabricante, que a gente vai falar sobre isso também durante a aula, mas essa aí é uma tela padrão do setup, tá ok? Só pra gente dar uma debugada aqui, porque eu tô tendo que dar uma acelerada, tá, gente? Então, nós temos no nosso ambiente do dia a dia, certo? Muitas confusões em relação a isso, tá? Por quê? Porque a gente às vezes confunde, mas isso não mata ninguém você confundir, tá, gente? Não mata, por quê? Porque no final das contas, a gente pode chamar tudo de BIOS mesmo, tá? Porque isso, no final das contas, é o que vai fazer, ele vai estar fazendo o gerenciamento da inicialização do computador. Tanto a BIOS, como o Setup, como o Post, tá? Então a junção deles, que a gente chame de BIOS, mas que a gente saiba o que cada um faz, né? Então vamos lá, Billy, aí já que tu demorou, tava paquerando aí no computador, aí demorasse para me botar, mas a gente volta pro slide agora, porque a minha ideia também, na aula de hoje, é mostrar alguns códigos de erro, certo, que o computador emite para você. Quais são esses códigos de erro? Veja só. Algumas placas-mãe, a maioria delas, eu vou botar assim 98%, ele emite um som, tá? Esse som, ele determina alguns erros que acontecem no computador, tá ok? Então eu peguei aqui, tem uns resumos na internet, eu fui fazendo uma junção, fiz alguns testes, que alguns eu não conhecia, tá? Do que cada bip que o computador faz representa, tá? Porque o computador, se vocês já perceberam, eu mostrei na aula passada, quando liga ele dá um bip, né? Fez bip. Então aquele bip que ele fez
ele representa alguma coisa. Mas aí vocês podem estar até perguntando, mas Vinícius, então todos os bips são iguais? Isso é padronizado? Não. É uma pena que não. Tá? Mas aí você vai saber a teoria, porque quando você lembrar a máquina bipou 2 vezes, o que é que acontece? Tá entendendo? A máquina bipou 10 vezes. Deve ter até gente perguntando. A máquina bipar 10 vezes? Tem, gente. Eu vi isso hoje. Tá? E testei. Então você vai começar a aprender algumas coisas que você pode usar no dia a dia, que vai facilitar o seu trabalho no dia a dia, sabendo o que cada um significa. Mas antes de chegar na parte de código dos erros, eu pergunto à minha amiga Tati Vânia se tem alguma dúvida. Não temos nenhuma dúvida. Tem nenhuma dúvida, né, Tati? Então vamos lá, nessa aqui eu já falei para vocês, tá? Esses códigos de erros, tá? Alguns são emitidos com sons e outros têm algumas mensagens, padrões que ele determina, tá? Então essas mensagens, ela coloca simplesmente na tela o que é, como essa daí, ó, que é uma. Eu vou debugar toda essa tela aqui para vocês, certo? Eu já mostrei na aula passada, mas vou mostrar novamente para que vocês possam ver melhor o que é cada um, tá? Essa BIOS aqui, ó, é da American Megatrends, tá? É a MI, certo? Aqui na descrição do post, eu tenho aqui a versão e a data da versão. A versão dessa BIOS é a A770MA. Essa BIOS foi instalada nesse computador que está aí no dia 17 de dezembro de 2007. Aí muitas pessoas devem estar me perguntando, não, Vinícius, foi instalado no dia 12 do mês 17, tá? Alguma coisa errada aí. Eu quero lembrar a vocês que as informações contidas em algumas BIOS estão no formato americano, tá? E o formato americano ele vem com mês, dia e ano. Então aí ele é do mês de dezembro, do dia 17 e do ano de 2007. O CPU que está instalado, o processador, né? Vocês lembram que eu falei daquela analogia que pode chamar de CPU e pode chamar de processador, que tecnicamente seria a mesma coisa? Então a BIOS, o post aqui, ele mostra como CPU. O CPU é um AMD Atrium, tá? 64 bits, tá? Então alguns posts mostram de quantos bits é os computadores. Vocês lembram que eu falei nas aulas passadas que nós tínhamos sistemas o tipo de sistema? Nós temos um sistema de 8 bits, certo? Tivemos de 16, 32, que é a maioria hoje em dia, e agora estamos iniciando de 64 bits. Então essa aqui é uma tela de um já de 64 bits. É o X2 Dual Core, certo? Aí aqui, ó, gente, informação importante, que ele está mostrando 5.000+. Veja só, para processadores AMD, certo? Essa informação 5.000+, ela é apenas ilustrativa. Não quer dizer que seja toda a potência do processador, tá? Porque a AMD não utiliza essa informação descrita no processador, certo? Mas aqui embaixo, ele me diz a velocidade desses processadores, que são de 2.6 GHz. E ele tá contando, esse count aqui, count em inglês é contador, tá? Ele está dizendo que é igual a 2, ó. Então eu tenho 2 processadores de 2,5, que aí somando dá 5, tá? Mas aí, não dá 5 exato, tá, gente? Mas dá 5 GHz. Aí você pode estar até dizendo, então por isso que eles botaram 5.000+, é por aí, tá? Mas a nomenclatura que a AMD usa não quer dizer que seja o real processamento do processador, tá? Que isso aí fique bem claro. Temos pergunta, Tati? Temos sim, do Paulo Carpino, aluno Geraldo. Ele trabalha com a configuração padrão e quando deve ser alterado? Vamos lá, se eu entendi, tá perguntando sobre a BIOS. Certo, Geraldo? Um abraço até para meus amigos de Carpina, estava aí domingo, assistindo o jogo entre Carpina e Paulista, tá? Um belo jogo. Tive que sair um pouquinho antes, porque eu tive que voltar para a rádio, mas foi um belo jogo. Então, gente, se for sobre a BIOS, ela vem pré-configurada. Ela vem com as configurações de fábrica. Eu vou mostrar na real para vocês a BIOS. Tá aqui, eu vou mostrar toda a configuração da BIOS, do post, do setup para vocês.
e ele vem com a configuração de fábrica. Cabe a você analisar se você deve mudar ou não. Tá? Isso aí cabe a você na hora que você estiver configurando, porque ele tem alguns dispositivos que podem melhorar o desempenho, mas essa melhora de desempenho pode aumentar o consumo de voltagem da tua placa-mãe, pode aumentar a temperatura e isso danificar, então ele vem pré-configurado. Tá ok? Tati, tem mais alguma? Não temos mais perguntas. Não temos mais, então vamos voltar aqui. Certo?